E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Atendendo a uma sugestão, hoje eu quero trazer para vocês quais são os primeiros passos que vocês devem seguir para começar a investir e multiplicar o seu patrimônio. Bom, antes de tudo, quero pedir que vocês já deixem o like e compartilhem esse vídeo. Então vamos lá. O primeiro passo para quem busca entrar no mundo dos investimentos é buscar um conhecimento de educação financeira. Esse passo ele tem que ser seguido para sempre. Você tem que estar sempre em busca de conhecimento, de educação. A melhor forma para você performar nesse mercado é justamente ter conhecimento. Então, esse é o primeiro passo, que como diria minha avó, o conhecimento ninguém consegue tirar de você, certo? O que você aprende é seu para sempre. Então, esse é um dos primeiros pontos e é por onde você deve começar a sua jornada. O segundo passo é organizar as suas contas. Para a gente ter sucesso financeiramente, é essencial que a gente tenha um controle de receitas e de gastos, né? Então você precisa, primeiramente, você precisa estar ganhando mais do que você gasta, certo? Outra coisa essencial aqui nesse primeiro passo da organização das suas contas é justamente você organizar as suas dívidas. Você concorda comigo que não tem por que você investir se você ainda estiver endividado? Provavelmente o retorno que você teria investindo vai ser menor do que os juros que o banco está te cobrando, entendeu? Então, nesse primeiro momento, você organiza suas contas, começa a gastar menos do que você ganha, certo? E, e você começa a amortizar as suas dívidas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a quitar as suas dívidas, reduzir juros, renegociar, fazer de tudo para pagar o menor juros possível, né? Já no terceiro passo é onde vem realmente o seu início do relacionamento com os investimentos, né? Que é você buscar um assessor de investimentos. Muita gente pode discordar, pode ter um certo debate sobre esse tema, mas se você está começando, é essencial você ter o acompanhamento de um profissional, né? Claro que você deve estar pensando, pô, o cara está puxando sardinha para o lado dele. Afinal, eu sou assessor de investimentos, né? Essa é a minha profissão. Mas concorda comigo que se você não paga nada, porque o assessor de investimentos você não paga pelo serviço dele, é, a relação custo-benefício é muito alta, certo? Você tem acesso a um especialista no assunto, você não precisa pagar porque ele é remunerado pela corretora, pelos investimentos que você faz acabam remunerando ele, e você vai ter a oportunidade de poder conversar com esse especialista, de trocar ideias. Às vezes você está pensando em fazer um investimento que às vezes não condiz com o seu perfil, o assessor ele vai te alertar. Então, no começo dessa sua jornada, é extremamente importante você ter esse acompanhamento, não só no começo, mas durante toda a sua jornada de investimentos, porque você navegar nesse mar sozinho é um pouquinho complicado, né? E como eu disse, a gente tem que sempre buscar a educação financeira, justamente para você poder aprofundar a sua conversa com o seu assessor. Então, conforme você vai aprendendo, você pode começar a fazer outras perguntas, aprofundar um pouco o diálogo, ter diálogos mais produtivos, né? Então isso é essencial aí nesse começo. O quarto passo é, obviamente, abrir uma conta na corretora e descobrir o seu perfil de risco. A primeira coisa que acontece quando você abre uma conta na corretora, a corretora te pede para preencher o Suitability, que é justamente o seu perfil de risco. A partir daquele questionário, a corretora ela sabe qual que é o seu nível de risco aceitável. Então, se você é conservador, você vai provavelmente ter um retorno
menor, mas vai ter um risco menor também, moderado, agressivo. Então, de acordo com o seu perfil, você vai começar os seus investimentos. E é de acordo com esse perfil que o seu assessor vai poder te orientar também. É importante também frisar que esse perfil ele serve justamente para evitar que você caia num investimento que não é bom para você. Então, por exemplo, se você não aguenta volatilidade, esse perfil ele justamente te impede de acessar investimentos que têm um risco alto. Então, isso te protege, né? Protege de você mesmo. Às vezes você pode ficar com uma determinada ganância ali sem ver o risco, né? E justamente esse perfil de risco vai te orientar, né? E é importante também para a continuidade dos seus investimentos, porque se você fizer um investimento que ele, sei lá, deu errado, ele não estava no seu perfil de risco, esse tipo de coisa, às vezes você pode acabar se decepcionando, pode achar ruim, alguma coisa assim. Então, justamente o perfil de risco ele te ajuda a ter continuidade, né? E é importante também frisar que o perfil de risco ele não é fixo. Ele pode ser alterado ao longo da sua jornada. Então, de tempos em tempos, a corretora pede para você refazer esse formulário, para você ver se o seu perfil de risco continua o mesmo. Se você sentir que você está preparado para ter um pouquinho mais de volatilidade, buscar um pouquinho mais de retorno, já buscou determinado conhecimento, você quer adentrar um pouquinho mais, você pode refazer esse questionário para ver se o seu perfil de risco realmente mudou, né? Então é bom deixar claro que não é uma coisa fixa para o resto da sua vida. O quinto passo é você montar a sua reserva de emergência. E aqui, lá no primeiro passo, você fez o seu controle de receitas de gastos. Aqui vai ser muito. Você vai aproveitar muito bem esse seu conhecimento das suas receitas e gastos, justamente para você montar a sua reserva. Então, por exemplo, se você tem gastos mensais, sei lá, de R$ 2.500, e você projeta que a sua reserva de emergência tem que te sustentar ali por 3 meses, por exemplo, pô, você já sabe que você precisa juntar 7.500 de reserva de emergência. E aí, nisso, isso é a primeira coisa que qualquer assessor vai conversar com você. É sobre a sua reserva de emergência, qual que é a sua necessidade de liquidez, né? Então, essa reserva de emergência, o assessor ele vai te ajudar a alocar em algum lugar que tenha segurança, que você, nesse momento, você não está buscando rentabilidade, né? Você tem que ter liquidez diária, certo? Então, são esses parâmetros que a gente busca numa reserva de emergência, justamente porque ela tem que estar lá para te acudir. E isso te traz uma tranquilidade maior na sua vida de você saber que você não vai ter que desfalcar o seu patrimônio por conta de algum acidente, por causa de algum imprevisto que aconteceu na sua vida, né? Isso impede, por exemplo, digamos que você tenha comprado uma ação pensando no longo prazo, ela caiu e de repente você precisa daquele dinheiro, você teria que vender essa ação num preço menor do que você comprou para suprir essa necessidade só porque você não tinha a reserva de emergência. Então, às vezes, você pode sair no prejuízo por causa disso, sendo que no longo prazo, se você segurasse essa ação, lá para frente você poderia talvez vender ela e ter um lucro, certo? Então, a reserva de emergência ela te ajuda justamente nesse tipo de situação, né? É justamente a sua liquidez. Quão rápido você consegue trazer esse dinheiro para o bolso e utilizar, né? O sexto passo que eu separei aqui é começar devagar. É como diz o velho ditado, né? Primeiro você tem que saber andar antes de correr, né? Você tem que saber engatinhar antes de andar, certo? Então a gente não pode acelerar as coisas, você não pode começar já direto com certos investimentos que são
mais arriscados se é a sua primeira vez. Então, esse passo aqui é justamente para você ir devagar, ir experimentando. Então, você começa, por exemplo, uma renda fixa, né, um tesouro direto, alguma coisa assim, mais tranquila, devagar, justamente para você ir sentindo como que funciona, como que é, como que não é, e nisso você vai pegando gosto por poupar dinheiro, guardar dinheiro e investir, ver o dinheiro crescer. Isso é muito gratificante, né? E te traz mais vontade de você continuar fazendo isso. Se você assume risco logo de cara e toma na cara, talvez você pare de investir esse tipo de coisa justamente porque você não estava preparado, né? Então, mesmo você tendo um perfil às vezes moderado, agressivo, se é a sua primeira vez, começa devagar, começa numa renda fixa, sabe? Vê como é que funciona. E aí a gente vai para o sétimo passo, que é começar a diversificar os seus investimentos. Depois que você já colocou o pé na água, se ambientizou um pouquinho, aí você começa, não, eu vou agora partir para um fundo imobiliário, começar a comprar cotas de fundo imobiliário, você começa a estudar ações e diversificar em setores, e aí tem muito material na internet sobre isso, né? Inclusive mais para frente eu posso fazer vídeos especificamente sobre diversificação, né, os efeitos que ela traz ali na sua carteira. E aí você começa a talvez tomar um pouquinho mais de risco, se isso for do seu perfil, começa a balancear melhor a sua carteira. E isso tudo vem com a educação financeira, com você saber o que você está fazendo e com você não colocar uma coisa na frente da outra, né? Você não dá um passo maior que a sua perna, certo? Então a dica que eu dou aqui é essa: você começar a diversificar depois que você estiver caminhando ali, né? Bom, eu acho que os passos que eu queria trazer eram esses, mas eu queria trazer algumas dicas também que não estão exatamente dentro desses passos, mas que eu acho extremamente importantes, que eu vejo pouca gente falar no mercado sobre isso, e eu acho que todo mundo deveria ter, todo investidor deveria ter. A primeira é uma previdência privada. Aí você pode pensar, não, mas eu vou montar a minha aposentadoria com ações, com fundos, esse tipo de coisa. Só que assim, você tem que considerar a previdência justamente porque ela tem uma tributação diferenciada, certo? Então, no longo prazo, você consegue fazer um investimento que depois você vai pagar menos impostos. Então, tem a questão, por exemplo, dentro da previdência privada, tem a questão da sucessão patrimonial, né? É uma coisa que você deve pensar, ainda mais se você tiver filhos, se você estiver construindo um patrimônio que você quer passar para os seus filhos. A previdência privada pode te ajudar a fazer essa sucessão, né? E isso é uma coisa que muita gente às vezes negligencia, né? Deixa de lado. E é importante a gente buscar esse tipo de investimento, buscar conhecer esse tipo de investimento e considerar trazer para dentro da carteira. Outro ponto que eu acho importante trazer, que eu não vejo muita gente falando sobre isso também no mercado, é sobre a gestão de risco. Na sua vida, não só na sua vida financeira, né? É sempre bom você estar preparado para essas eventualidades, né? Então você tem aí a sua reserva de emergência, mas existem outras eventualidades que você tem que estar preparado, né? Assim como a gente muitas vezes, pô, quem nunca comprou um carro e colocou seguro? Pô, você paga seguro para o seu carro e não para sua vida, sabe? Não faz muito sentido, né? Eu sei que é uma coisa que é um tabu, muitas vezes a gente não quer pensar nisso, né? Mas a única certeza da vida é a morte, né? Então, justamente para você ter tranquilidade, por exemplo, num momento de você estar hospitalizado,
ou de acontecer alguma coisa com você, ter uma doença grave, alguma coisa assim, você ter de onde tirar, você tá coberto, né? Você não ter que desfalcar o seu patrimônio para cobrir despesa hospitalar, por exemplo, ou digamos que você tem uma doença grave e fique 1 ano sem renda, 2 anos sem renda. Pô, talvez a sua reserva de emergência não vá cobrir, entendeu? Então, essa gestão de risco, né, que envolve aí, entre outras coisas, um seguro de vida, por exemplo, que a gente tem hoje várias opções no mercado, como seguro de vida resgatável, tem um monte de opções, né? É importante você pensar nisso. É importante você ter esse planejamento. E também para quem está pensando em sucessão patrimonial. Ainda mais que agora teve a gente teve um movimento no mercado para começar a cobrar o ITCMD, né? Aqui no estado de São Paulo. Então, justamente esse seguro de vida vai trazer uma tranquilidade para sua família num momento de dificuldade ali. Se você vier a faltar, por exemplo, vai trazer uma tranquilidade de que eles têm como acessar o seu patrimônio, tem como fazer inventário, tem como fazer todo o trâmite que é preciso fazer ali, entendeu? Então é uma questão importante que a gente tem sim que falar sobre isso e eu acho até difícil para quem não faça sentido. Eu acho que para praticamente todo mundo hoje faz sentido ter um seguro de vida. E tudo depende do produto que você vai contratar, né? Então, eu acho que as considerações que eu queria trazer são essas, né? Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar nas minhas redes sociais, eu estou aberto a conversar com todo mundo. Vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição e aqui no vídeo. Então, por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.